Olá. Muitas vezes pregar o evangelho, pregar a verdade bíblica, está sendo tido como errado. As pessoas que pregam a palavra de Deus, que mostram à luz da Bíblia o que Jesus ensinou, o que ele quer para nossas vidas, muitas vezes são tidos como errado. Isso é triste para nossas vidas, para os nossos dias, porque tem aumentado cada vez mais, desde a década de 80, as igrejas que aparecem e que trazem uma nova concepção de uma doutrina que não é bíblica. A doutrina que fala só em curas, só em bênçãos, só em prosperidade, e não falam de arrependimento de pecados, não fala de perdão, não fala de salvação, não fala de humildade. Tem igrejas que nascem aí só pregando coisas que não são bíblicas, e essas igrejas têm aumentado porque têm aguçado a mente das pessoas naquilo que elas mais cobiçam, que é saúde e dinheiro. Não que a saúde e o dinheiro seja ruim, mas quando nós vivemos em consequência disso, quando nós vivemos só para isso, nós esquecemos de Deus, né? É onde Deus, através do seu Filho Jesus, fala que a cobiça e a arrogância de muitas pessoas tem levado à ruína. É quando nós vemos Jesus falando lá no exemplo do jovem rico, que ele diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque aquele rico chega para o Senhor e fala: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E ele diz: olha, guarda os mandamentos. E diz: eu guardo isso desde a minha mocidade. Então ele diz para aquele jovem: vem e segue-me, dá tudo que você tem aos pobres e me siga. E ele fica muito triste por isso, porque ele era muito rico. E ele vai embora. E os seus discípulos perguntam para Jesus, e Jesus fala isso, que é mais fácil passar um camelo no fundo do agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ele diz: mas Senhor, então quem será salvo? Ele diz: olha, para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Ou seja, existem pessoas que têm posse, que são ricas, mas pessoas que são honestas, que vivem e têm o temor do Senhor. E muitos não, porque são arrogantes. Mas então, queridos, não esqueçam que o certo sempre é o certo. Nós vimos aí, por exemplo, o caso bem recente do pastor Paulo Júnior, que acabou deixando a igreja, né, acusado de ser assim um tipo arrogante, um tipo prepotente. Fora essas questões que venham, que provem, né? Mas ele pregava a palavra. Nós não concordamos em tudo com o que ele fala, porque tem certos pontos doutrinários diferentes do nosso, mas pregava a palavra com ímpeto, acusava aqueles que pregam a palavra, que distorcem a palavra, que levam as pessoas para a ruína. E muitos criticaram ele. Muitos líderes disseram: você não pode dizer que a pessoa está pregando errado, você não pode dizer que a pessoa está pregando heresia. Pode, porque a Bíblia nos manda alertar o povo contra os falsos profetas, contra os falsos pregadores, contra os falsos ensinamentos. Mas esse certo que o Paulo Júnior fazia foi tido como errado, foi criticado. Talvez o seu excesso de zelo na igreja que ele estava causou esse dissabor. Os irmãos se sentiram pressionados porque ele cobrava que os irmãos fizessem o que era certo. E acabou ficando doente, o pastor Paulo Júnior. Mas, queridos, o certo sempre é o certo. Isaías 5:20 fala que ai das pessoas que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que tornam o amargo doce e o doce tornam amargo. Ou seja, pessoas que distorcem a verdade e que querem levar as pessoas pelo caminho errado. Então, que você possa realmente buscar uma igreja, que se você já está numa igreja, busque, que verifique se ela está pregando a palavra de Deus, se ela segue a Bíblia. Se a igreja falar, se o seu líder falar que a Bíblia não precisa ser lida, que a Bíblia é um livro histórico comum, não precisa estar seguindo a risca, cuidado, saia dessa igreja. Fique alerta, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Deus inspirou pessoas durante muitos anos, séculos, para que pudesse chegar até nós este livro inspirado. Paulo, pregando em uma sinagoga em Bereia, os bereanos o receberam e ouviram que Paulo tinha a falar sobre Jesus e despediram Paulo para que ele voltasse, e pediram para que ele voltasse no outro dia, dizendo: olha, vem falar conosco no outro dia. E foram verificar se tudo que Paulo falou estava de acordo com as Escrituras. Então, queridos, as Escrituras, a Bíblia, é o nosso ponto de referência. Não deixe que as pessoas tragam o que é errado para a tua vida, para a tua igreja. Cuidado com a cobiça da questão do dinheiro. Eu quero uma casa, eu quero fazer um propósito para comprar um carro. Não entreguem dinheiro para receber uma bênção. Não faça propósito pagando campanhas. Ore a Deus. Deus conhece a tua necessidade. E se for da vontade de Deus, de acordo com a tua necessidade, Deus vai te abençoar. Então, ore a Deus, busque a Deus, tenha intimidade com Deus. Busque ter intimidade com Deus. E cuidado com os líderes falsos que têm levado pessoas para o inferno.
Que Deus te abençoe, que você fique alerta, que não deixe que o mal se torne bem, que o mal e que o errado seja o certo, e que o certo se torne o errado. O errado sempre é errado e o certo sempre será o certo. O certo, mesmo que poucas pessoas façam, pratiquem, sempre será o certo. E o errado e o mal, mesmo que muitos façam, continuará sendo errado. E Deus te abençoe. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz pra nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.